Muito boa noite, que Deus abençoe a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, eu, a Kátia, o Juan, estamos aqui para nossa oração, nosso momento aqui de oração, tá? Que nós reservamos cada domingo para nós meditarmos aí na palavra de Deus, tá? Eu queria começar hoje a nossa meditação. Eu sei que tem pessoas que não vêm agora, pessoas que vão ver depois, pessoas que vão ver durante a semana, né? No momento que você estiver vendo essa gravação, essa mensagem, né? Essa gravação não, porque estamos ao vivo agora, mas no momento que você estiver vendo essa mensagem, eu gostaria que você separasse um tempo somente para essa oração. Se não estivesse fazendo nenhuma outra coisa além de prestar atenção no momento da palavra, no momento da oração. Nós vamos fazer uma breve oração agora e ler a palavra e depois finalizar o nosso culto aqui, tá bom? Vamos falar com Deus. Pai querido e amado, louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos. O Senhor é grande, é poderoso, é maravilhoso. O Senhor é o nosso Deus. Sem ti nós não somos nada, Senhor. Precisamos do teu Espírito, da tua presença. Queremos nesse dia te adorar porque o Senhor ressuscitou, te adorar porque o Senhor vive pelos séculos dos séculos, te adorar porque o Senhor é bom. Bom é o Senhor, aleluias. Ah, meu Pai, eu te amo, eu te adoro, eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus familiares, te agradeço pelo trabalho que tenho, te agradeço pela vida, te agradeço, Senhor, pelo teu perdão, pela tua misericórdia que o Senhor nos dá cada dia, que o Senhor se manifesta na nossa vida, ou manifesta em nossa vida o teu perdão, a tua misericórdia, mesmo sem a gente merecer. Oh, meu Pai, o Senhor é maravilhoso, aleluia. Ah, nós te adoramos, te louvamos, queremos mais e mais da tua presença, Senhor. Sem ela nós não somos nada. Perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, lava o nosso coração, a nossa mente, lava o nosso subconsciente, perdoa-nos de todos os pecados, Senhor, e renova-nos a cada dia. Não nos deixe, meu Pai, que nesse momento, agora, aonde chega essa oração, meu Deus, aonde há alguém orando conosco, que o Senhor visite, que o Senhor toque com o teu toque, com a tua presença, meu Pai, aleluia. O Senhor tocou ali quando aquela mulher tocou no Senhor e ela foi purificada. Assim, possamos ser tocados e tocar no Senhor para sermos purificados. Aleluias, glórias sejam dadas a ti, Pai. Bendito é o teu nome. Senhor, dá-nos sabedoria para entender aqui a tua palavra. Fala conosco através da tua santa palavra aqui hoje, Pai. Sim, dá-nos entendimento aqui das verdades que vamos ler neste momento. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento. Dá-nos sabedoria. É o que nós te pedimos. Te agradecemos em nome do Senhor, de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Então nós vamos aqui ler hoje, nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 15, o verso 22 e o verso 23. O subtítulo aí da nossa mensagem é: o obedecer é melhor do que sacrificar, tá? Semana passada falávamos sobre aquele momento em que o pai
No momento que Jesus é batizado por João Batista e se ouve uma voz do céu que diz assim, ó, este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus não tinha feito nenhum milagre, Jesus não tinha curado ninguém, libertado ninguém. Mas ele ouviu essa voz que dizia, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por quê? Porque Jesus é chamado o filho em quem Deus tem o prazer. Porque Jesus viveu em perfeita obediência ao Pai. Ele só começou o seu ministério quando ele teve a autorização do Pai. E se existe algo, se você é pai ou mãe, se existe algo que você espera do seu filho, é justamente o quê? É a obediência. Não é verdade? Se tem algo que dá prazer a um pai, é que o filho seja obediente. Tá? Não existe presente maior que você receba de um filho do que a obediência dele. Mas que ele possa te dar, que um filho possa ter condição, por exemplo, de dar um carro para um pai, de dar uma casa. Nada disso se compara ao maior de todos os presentes, que é a obediência. A obediência do filho, ela honra o pai e a mãe, né? Assim como a desobediência desonra pai e mãe. Então, com Deus não é diferente. O Senhor também, ele se compraz na obediência. Agora, o problema da obediência ou da desobediência, ele vai além do que da questão de entristecer o pai. Ele vai além, há uma consequência pior do que essa. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje aqui, ó, nesses versículos de 1 Samuel capítulo 15. Olha só o verso 22. Diz assim, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Olha só, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Quer dizer, Deus estabeleceu os sacrifícios, né? Foi Deus que estabeleceu os sacrifícios, mas ele está dizendo assim, olha, e ele se agradava e se agrada do sacrifício, porém ele está dizendo, olha, melhor do que isso é a obediência. E ele diz aqui, ó, verso 23, pois a rebeldia, olha só como é forte a palavra, olha só aqui, né, a Kátia que está aqui em frente, o Juan que está aqui do meu lado, olha só como é forte a rebeldia, a desobediência. Olhem só, preste muita atenção, né? A rebeldia, que inclusive, já desde os nossos tempos, do meu tempo, né, da juventude, a gente sabe que é muito, e se prega muito no mundo. Se fala muito da rebeldia como uma coisa boa, ser rebelde, né? Mas olha o problema da rebeldia, olha só. Ele diz aqui, ó, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Olha só, pois a rebeldia, eu até vou ficar só nesse pedacinho aqui, ó. A rebeldia, preste atenção e absorvam bem essas palavras. Kátia, Juan, eu, cada um de nós que estamos aqui, eu também, todos nós. Você que está ouvindo essa mensagem aqui agora, tá? Então preste atenção. A rebeldia é como pecado da feitiçaria. Olha só, quando se usa essa palavra é como, a ideia que eu tenho é o seguinte, é a mesma coisa, né? Não é essa a ideia? Você fala assim, ó, é como isso, é como, isso é como aquilo, é como é igual, é a mesma coisa, tá? Então assim, a desobediência é a mesma coisa que
o pecado da feitiçaria. É óbvio que um cristão, né, um verdadeiro cristão, não vai praticar a feitiçaria diretamente. Mas quando nós cristãos, ou quando um cristão, ele vive na rebeldia, ele vive na desobediência, ele está praticando a feitiçaria indiretamente. É isso que eu entendo, né? É justamente isso. Ele está vivendo na prática da feitiçaria, porque ele está dizendo aqui, ó, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Olha só que profundo isso. Então, assim, é muito mais do que, claro, a gente tem que obedecer para agradar o Pai, para ser o filho com quem ele tem o prazer, como a gente comentou. Porém, o problema da desobediência, o problema da rebeldia, ele vai além disso, de entristecer ao Pai, entristecer a Deus, no caso. Ele faz com que a pessoa viva na prática da feitiçaria. E o que é a prática da feitiçaria? Quando uma pessoa ela pratica feitiçaria, ela tem um objetivo. Qual o objetivo de quem pratica a feitiçaria? Né? Qual que é o objetivo? O objetivo é controlar. Ela pratica a feitiçaria ou para controlar alguém ou para controlar uma situação. É para isso que a pessoa pratica a feitiçaria. Ela quer controlar a vida de alguém ou ela quer controlar um problema que ela está enfrentando. Ela quer resolver aquele problema. Ela quer estar no controle. O diabo que é enganador, ele leva a pessoa a pensar que ela está no controle. Mas, na verdade, quem está no controle é ele. E a vida da pessoa é destruída. Então, vamos entender. Vamos prestar atenção. Juan, Kátia, preste atenção. Olha só. Ele pensa que está no controle. Mas, na verdade, ele está sendo o quê? Controlado. Ele está sendo dominado, né, na feitiçaria. E assim também é a mesma coisa quando se vive na prática da rebelião, da desobediência. A pessoa pensa que ela está no controle, que ela sabe, que ela não precisa de que alguém fale com ela. Ela pensa que é ela que está no controle, quando na verdade ela está sendo o quê? Controlada. E a Bíblia diz isso. Se você vai lá em 2 Pedro, por exemplo, olha só, 2 Pedro, lá no finzinho da Bíblia, quase chegando no Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 2, verso 19, que o que eu quero, eu sou livre. Ela traz a ideia equivocada, errada, de liberdade. Quando na verdade o que há por detrás é, como diz o texto aqui, escravidão, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, ele pensa que está no controle, mas na verdade ele está sendo controlado. Essa é a realidade. E esse é o grande perigo de viver na feitiçaria. E que é a feitiçaria? A desobediência. Para nós cristãos é a desobediência. Porque o cristão verdadeiro não vai ir lá fazer trabalho, né? Invocar forças malignas, não vai. Né? O verdadeiro cristão não vai fazer isso. Mas a desobediência leva ele a fazer isso. Ele não sabe o que ele está fazendo, mas ele está fazendo. E aí quando a gente pega alguns exemplos da Bíblia, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Caim. Caim ouviu da parte de Deus o seguinte, ó: eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Então ele fala de uma porta, fala de um desejo, está falando de um pecado. Uma porta que quem teria que fechar era ele. Ó, cumpre a ti dominá-lo, Caim. Vai ter um desejo que vai estar aí à porta. Você tem a possibilidade de abrir essa porta ou de fechar essa porta. Se você obedece, o que você vai fazer, Caim? Você vai fechar essa porta. Mas se você desobedece, o que você vai fazer? Você vai abrir essa porta. E foi o que ele fez. Ele não deu ouvidos à sabedoria de Deus, desobedeceu e abriu a porta. E o que ele fez?
ele matou o próprio irmão. Agora vamos imaginar o seguinte, vamos pensar o seguinte, olha só, preste atenção. Esses dois meninos brincavam quando crianças. Os dois brincavam, eram dois irmãos. Alguém poderia dizer para eles o seguinte, olha, ô Caim, quando você crescer, você vai matar o seu irmão? Será que ele passaria pela cabeça dele alguma coisa desse nível? É óbvio que se alguém falasse para ele isso, ele ia dizer, você está maluco, eu amo meu irmão, eu brinco com ele, a gente sai pra rua, a gente brinca, a gente joga junto, não, eu amo, jamais eu farei uma coisa como essa. Você percebe? E eu imagino que ele tinha esse coração de não fazer nada disso, não tinha mas o problema foi que ele, através da prática do quê? Da feitiçaria, que é a desobediência, abriu essa porta. E foi dominado por algo que levou ele mais à frente a fazer algo terrível contra a vida do próprio irmão. Tá? Então esse é o grande perigo. Esse é o grande problema do pecado, da feitiçaria, da desobediência, da rebelião. Aí quando a gente olha para um outro exemplo, olha só, vamos lá para Saul. Saul era um cara obediente. Saul era um filho obediente ao pai, humilde. Saul era um homem humilde, mas começou a desobedecer a Deus. Para agradar a população, né, do reino, para agradar as pessoas. Ele começou a agradar mais as pessoas, preocupar em agradar mais as pessoas que a Deus. E começou com a desobediência. Olha só. Esse homem que era humilde começou a querer fazer estátua em homenagem a ele. Ele mudou completamente, porque ele abriu uma porta. Olha só. E aí, esse sujeito que era humilde, que não se achava nem na condição de ser rei, ele foi capaz, num momento de fúria, de raiva, ele foi capaz de matar 85 homens, 85 sacerdotes, com as suas esposas, com seus filhos inocentes. Um ataque de fúria, ele fez isso. Se alguém dissesse para ele alguns anos atrás, olha, Saul, você vai fazer isso, vai matar 85 homens inocentes, tal. Ele diria, eu jamais faria uma coisa dessa. Mas, como diz o texto de 1 Samuel, que a gente acabou de ler agora, o pecado, a obediência é melhor do que o sacrifício, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Em vez de domínio, em vez de dominar, o que acontece é o contrário. Nós acabamos sendo dominados pelo mal e podemos chegar a fazer coisas terríveis na vida. Então, é por isso, meu querido, minha querida, que nós temos que meditar nessa palavra. É por isso, aqui a minha família que está aqui com a gente tem que pensar nisso aqui, a gente tem que, meditar nisso, levar bem a sério o que a gente ouve do conselho de Deus, porque Ele, na sua infinita sabedoria, Ele sabe o que é melhor para a gente. Quando Ele diz assim, olha, para você se guardar, no termo, por exemplo, da sexualidade, para o casamento, não é porque Ele está querendo te privar de algo bom, que todo mundo desfruta e só você que não. Não, é porque Ele está querendo te guardar. É porque Ele está querendo nos guardar, porque Ele é sábio para que esse prazer ele seja guardado para o momento do casamento, para dentro do casamento. Quando Ele fala para não trair, a mesma coisa. Não é que Ele está privando de algo bom, não. Ele está te protegendo de algo que é ruim, que vai te fazer mal. Assim como no roubo, assim como no engano, assim como tudo na vida. É tudo o que Deus, a sabedoria de Deus, quando Ele fala do perdão, enfim, de tudo. A sabedoria de Deus é muito maior do que a nossa. Ainda que você não entenda na hora o porquê que Deus está te pedindo isso, mas obedeça, porque isso é o melhor. Tá? Então nós queremos deixar essa palavra para a nossa meditação. Né? E como eu faço para vencer? Como eu faço para vencer? Bom, você vence o diabo resistindo a ele. Lá em Tiago, capítulo 4, né? Tiago, depois de Hebreus, lá no capítulo 4, aqui o verso 7, diz, olha,
Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tá? Então tem gente que pensa que resistir ao diabo é você ficar meia hora orando, 2 horas orando, é ficar, tá repreendido em nome de Jesus, tá amarrado em nome de Jesus. Ela pensa que que resistir ao diabo é isso, sabia? Tem gente que pensa que repreender é a cruz, mostrar a cruz, tá resistindo ao diabo, né? É o crucifixo ali, tá resistindo. Não é isso não. Como é que eu resisto? Como é que eu afasto o diabo? Como é que eu resisto ao diabo? Submetendo-me a Deus. É o que está escrito aqui. Submetei-vos a Deus. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Quanto mais eu me submeto a Deus, mais resistência ao diabo eu ofereço e acaba ele fugindo. É assim que eu venço o pecado, é assim que eu venço o mal. Tá? É submetendo a Deus. É isso. Não é a cruz que vai assustar o símbolo da cruz que vai assustar o mal. Quando a gente coloca ali a cruz na porta, coloca alho, coloca, sei lá, cebola, coloca tanta coisa, amuletos, para tentar espantar o mau olho, as coisas ruins. Não. Quanto mais obediência eu tiver a Deus, quanto mais eu me submeto a Ele, mais o mal eu venço o mal. Tá? Então nós vamos guardar isso para o nosso coração, no nome de Jesus. Vamos guardar essa palavra no nosso coração para essa semana, meditar nela de todo o nosso coração, tá? Aqui, amo vocês, tá? Quero fazer uma oração. Vamos fazer uma oração aqui agora, tá? Perguntar aqui para a Kátia, entendeu direitinho a palavra? Juan, entendeu? Então vamos meditar nisso aqui, tá? A obediência, a obediência, a obediência, tá? Vamos orar? Pai querido e amado, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. O Senhor é bom e em todo tempo o Senhor é bom. Sim. Senhor, que possamos guardar em nossa mente e entender que a obediência ao Senhor é melhor do que qualquer sacrifício. Não tem presente ou nada que a gente possa dar para o Senhor que seja melhor do que obedecer ao Senhor, do que nos submeter ao Senhor, a tua sabedoria. Sim, meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que nos guarda, que nos protege. Queremos te pedir uma semana abençoada. Guarda-nos, guarda a nossa casa, guarda a nossa vida, guarda a vida dos nossos familiares. Nós sabemos, Senhor, que muitos dos nossos familiares, dos meus, os familiares daqueles que estão ouvindo essa oração, ainda vivem no mundo ainda. E muitas vezes até vive na rebeldia, muitas vezes vive até na prática da feitiçaria aberta mesmo. E nós pedimos, tem misericórdia, Pai. Protege, guarda eles, converte o coração deles, Pai, no nome de Jesus. Tem misericórdia da vida de cada um deles. Nós oramos, Pai, para aquele que tem um vício, para que o Senhor liberte. Oramos, ó Deus, para aquele que precisa de uma provisão, de um milagre, de uma porta aberta, para que o Senhor nessa semana venha operar, venha abrir as portas que estão fechadas, em nome de Jesus, ó Deus. A pessoa que precisa de uma resposta ainda nessa semana, eu oro pela vida dela, para que chegue essa resposta, Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, te louvamos. Amém e amém. Glória a Deus. Ó, bendições aí para Tatiana, saludos também para todo o povo aí de Paraguai, Miriam Cabral também que nos envia mensagem acá, ok? Muitas bendições, saludos a nossos queridos amigos que temos aqui em Paraguai, tá? Nhandeyara, Tandeiro Obassá, um abraço a todos, muitas bendições. Nós ficamos por aqui, tá? Com a nossa mensagem de hoje, domingo que vem,
nós estaremos aqui mais uma vez com esses pequenos momentos, porque se você for olhar é pouco comparado ao tempo que a gente gasta com tantas coisas, não é verdade? Um abraço então, Deus abençoe.